gostaria de fazer com vocês uma análise da situação do mundo atual. Mas para isso, primeiro é preciso que você entenda um pouco de xadrez. Então vou passar alguns conceitos básicos só para você se situar no que eu estou falando. O xadrez ele é composto por times. E ambos os lados possuem as mesmas peças. O objetivo do xadrez é prender o rei adversário, deixando sem saída. Durante o jogo, às vezes o rei é colocado em uma situação de risco, que nós chamamos de cheque. Quando está nessa situação, você pode comer a peça do adversário, colocar uma peça na frente do rei, quando aplicável, ou movimentar o rei. Mas quando o rei é colocado numa situação em que ele está em risco e não há nada a ser feito para impedir isso, nós chamamos de checkmate. É o fim do jogo. Portanto, o objetivo sempre é o rei. E o número de peças que você perdeu é indiferente. Você pode tomar um checkmate e ter o dobro de peças do seu adversário. A rainha, os bispos, cavalo e torre são, depois do rei, as peças mais importantes do jogo. Os peões estão em maior número e são peças descartáveis, por assim dizer, compõem a linha de frente. O xadrez ele é um jogo de estratégia. É diferente da dama, em que o objetivo é comer o maior número de peças. Aqui, o objetivo é capturar o rei. É interessante lembrar também que no xadrez não se come uma peça pulando sobre ela como a dama. No xadrez, a peça vitoriosa ocupa o lugar da perdedora. No xadrez, quando se joga e se estuda, mais jogadas você vai aprendendo. E conhecendo de antemão as jogadas do adversário, é possível prever com várias jogadas de antecedência o movimento que ele está fazendo e contra-atacar, impedir o movimento ou mesmo usar isso a seu favor. Talvez você esteja pensando, por que falar do xadrez? Porque nesse exato momento nós estamos vivendo um enorme jogo de xadrez, um xadrez mundial. Porém, eu gosto de pensar que não é um único jogo, nem um único tabuleiro, mas vários jogos sendo disputados ao mesmo tempo em tabuleiros diferentes. E esses jogos estão entrelaçados, de forma que a cada vitória em cada um desses jogos, uma peça maior é movimentada. E muitas vezes, um assunto que aparentemente não tem ligação nenhuma com determinado jogo acaba influenciando também no resultado. Então, por trás de cada movimentação, sempre tem algo maior em vista. Então você precisa ler nas entrelinhas ou mesmo tentar prever a próxima jogada, mas nem sempre é possível de prever. É interessante nós fazermos essa análise porque muitas coisas são sutis e aparentemente tão inocentes que você nem percebe que uma vitória ocorreu. Apenas quando uma peça maior é movida ou várias peças criando uma jogada maior é que você consegue notar o que aconteceu. E assim, como no xadrez, a cada vitória uma peça inimiga ocupa o lugar da antecessora, trabalhando agora em prol do seu objetivo e fechando o cerco. Há uns 15 anos atrás, ouvimos uma palavra chamada globalização. Hoje, a palavra da vez é nova ordem mundial. Vários órgãos exigem que seja tomada uma atitude global para resolver os problemas de todos. E quais são as jogadas atuais que estão em curso? Guerras e violência. Se pegarmos as guerras e violência, percebemos que essas disputas muitas vezes alteram totalmente a balança do poder e acabam influenciando outras áreas ou até mesmo todas as áreas de uma determinada região. Note que recentemente tivemos grandes movimentos no Oriente Médio e muitos outros estão em curso.
família, educação, moral e bons costumes. Essas jogadas geralmente são sutis. Contudo, se olharmos para as últimas décadas, percebemos que várias derrotas aconteceram. A situação da educação, da família, da moral e dos bons costumes está atingindo níveis críticos. Todas as movimentações à nossa volta criam um vórtice destrutivo que está minando dia a dia a família. Finanças. Financeiramente, percebemos que muitos países estão entrando ou passando por crises gravíssimas. Os Estados Unidos estão passando por uma situação terrível, Espanha e Grécia também. O dólar não é mais visto como a menina dos olhos, e o euro, que seria a salvação da lavoura, está indo também para o mesmo caminho. Religiosidade. Note que no plano geral está havendo um processo para esfacelar a religiosidade atual. Isso em nível global? Sim. Afeta todas as religiões? Não. Afeta diretamente o cristianismo. Então note que o cristianismo, e aqui eu incluo todas as igrejas cristãs, como a católica e também as protestantes, estão sendo atacadas. Note que esse ataque sistemático é só ao cristianismo. Você vê nos noticiários falando sobre uma revolta dos homossexuais contra uma mesquita muçulmana? Não. Você vê nos noticiários alguém questionando algo que o Dalai Lama falou? Não. Você vê nos noticiários alguém se pronunciando como dono da verdade e mostrando seu ponto de vista sobre a situação das pessoas que vivem na Índia? Não. Você vê nos noticiários algum escândalo envolvendo pedofilia em que se fale um espírita abusou de menores? Não. Você vê nos noticiários alguém se pronunciando contra a fortuna que existe nos templos das outras religiões e que poderiam ser usadas para ajudar o povo daqueles lugares? Não. E por que você não ouve falar contra as outras religiões na mídia? Porque elas não revelam o que está acontecendo. Algum budista, espírita ou alguma outra religião tem alguma mensagem ou doutrina sobre a situação atual? Sobre o que iria acontecer no fim dos tempos? Não. Só o cristianismo tem. A Bíblia. Então, nós temos de todos os lados várias disputas sendo realizadas contra o cristianismo como um todo. Inclusive, temos disputas internas, por assim dizer. Basta você notar que a grande maioria das igrejas evangélicas disputa contra a Igreja Católica. Colocam em xeque as tradições, os costumes, os ensinamentos, as práticas religiosas. Indiretamente, essas disputas também acabam ajudando no processo. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas muitos não conseguem enxergar. Por quê? Porque estão vendados. Que foram vendados de uma tal forma que mesmo que se comente com eles sobre as jogadas, eles não conseguem enxergar ou não querem acreditar. Quais são as vendas atuais? Mídia, com os filmes, novelas, seriados, desenhos, música, não apenas os que já estão na estrada da fama, mas aqueles que buscam desesperadamente alcançar esse sucesso. Erotismo, presente em tudo o que falamos. Esportes, principalmente o futebol, mas também os outros esportes, outras disputas. E qual será a jogada final? Qual é o objetivo desse jogo? O que está por trás de todas essas disputas? A nova ordem mundial. Um governo único, com uma moeda única e uma religião única. E esse sistema de governo será mantido como uma mão de ferro. Existe um livro que se chama O Príncipe, de Maquiavel, que ele é um livro de estratégias. E tem um ensinamento do Maquiavel que ele diz assim, que se você tiver que fazer um mal, faça tudo de uma vez,
que o tempo vai se encarregar de apagar a memória das pessoas. Agora eu pergunto, dá pra gente impedir isso? Dá pra gente impedir a nova ordem mundial? Não. E o que você vai fazer quando tudo à sua volta começar a desabar? Quando for implantado? Vai virar um rebelde? Vai conseguir enfrentá-los? Como? E mesmo que você e outros consigam se organizar e formar um grupo rebelde, quanto tempo acham que vão durar? Como lutarão com eles se tudo e todos estão sob o poder e o controle deles? Tudo que você pensar em usar, como armamentos e tecnologias, estará tudo em posse deles. Mesmo a água, alimentos, remédios e roupas serão controlados por eles. E tudo será feito de uma tal forma, o controle será tão perfeito e absoluto que qualquer tentativa de insubordinação será punida com a morte. Então, uma vez implantada a nova ordem mundial, só haverá dois caminhos a seguir: enfrentá-los e sofrer as consequências, ou entrar numa obediência servil e total, na qual você será um mero objeto de uso deles. E diga-se de passagem, um objeto totalmente dispensável e descartável, já que, segundo eles, a população precisa ser reduzida drasticamente. Então, que garantias você tem ou terá que estará nesse grupo de sobreviventes? E se sobreviver, estará disposto a pagar o preço? A que custo? Haverá glória em permanecer vivo quando toda a sua família e amigos houver morrido? Você se juntará ao inimigo? Unir-se a eles ou ser subserviente a eles será o mesmo que estar no mesmo patamar, que igualar-se a eles. Serão farinha do mesmo saco, e isso não lhe trará garantia nenhuma de não ser jogado fora, como um grãozinho insignificante e indesejável que está estragando a farinha, ou como um inseto, um parasita, porque é dessa forma que eles nos enxergam. Sun Tzu, A Arte da Guerra, que também é um livro de estratégia, ele fala que a verdadeira glória não está em vencer o inimigo. A verdadeira glória está em vencer sem lutar. E tenham certeza, todas essas manobras que eles estão fazendo é justamente para isso: vencer sem luta, vencer sem esforço. Eles vão nos derrotar de uma forma que ninguém havia pensado até então, financeiramente. O verdadeiro jogo. Talvez o que eu vou falar agora soe um tanto estranho para você. Muitas pessoas que assistem o canal e veem as informações a respeito da nova ordem mundial, das conspirações, sempre quando nós entramos nesses assuntos, geralmente torce o nariz. Então eu gostaria de falar uma coisa para você. O objetivo final, o verdadeiro jogo, é Deus contra Satanás. O objetivo de Satanás é destruir tudo, apossar-se das coisas de Deus e ser maior que Deus. Qual que é a importância disso? Se você não tem Deus, você está sozinho. Você terá que enfrentar tudo
com suas próprias forças. Sem Deus, quando for instalada a nova ordem mundial, o jogo vai terminar para você. Porque se não pode fugir, não pode lutar e não tem chances de impedir, você estará preso em um xeque-mate. Será simplesmente gado nas mãos deles. Mais um número, mais um Zé Ninguém sobre quem eles terão domínio. Com Deus, você enfrentará duras provas, mas sairá vitorioso, porque a vitória já é nossa. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Gostaria aqui de fazer um adendo. Quando nós pegamos essa leitura, algumas pessoas fazem uma análise errada. O fato de estar escrito que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, isso não significa que o diabo não vai tentar. A única coisa que nós temos certeza é que Deus nos deu a certeza da vitória. Porém, o jogo ainda não terminou. As peças estão em movimento. Você ainda pode escolher o lado certo do tabuleiro. Lembre-se que no final tudo resume-se a um único jogo. E o que está em jogo é a sua alma e a de milhões de pessoas. A pergunta é: você vai lutar ou vai se deixar vencer antes mesmo do jogo terminar? Pense nisso. O que você prefere? Ser um peãozinho descartável nas mãos deles ou se tornar uma peça importante nas mãos de Deus?